acontecendo aqui? Ai, ai, ai. Tecnologia, galera. Tecnologia. É isso aí. E aí, pessoal, bom dia. Beleza? Tá todo mundo bem aí? Tudo jóia? Fazendo a live agora na parte da manhã, tá? Aí. Então hoje a gente tá transmitindo ao vivo, Facebook, Instagram e daqui a pouco a gente também vai estar ao vivo no YouTube. Olha que coisa louca, gente. Sensacional, né? Então qual que é o tema de hoje? Blindagem, tá? Blindagem, uma blindagem mental. Por quê? Muitas vezes a gente é impactado por situações que às vezes a gente não tem muito controle, certo? Principalmente das pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno, nossos familiares, amigos, né? E as pessoas às vezes falam coisas que nos afetam. E isso, uma vez te afetando, pode te trazer situações onde sua energia fica meio que embaixo ou debilitada e você acaba absorvendo isso e na hora que precisa tomar uma decisão melhor, né, com mais clareza, você acaba se equivocando e tomando decisões erradas, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, sobre blindagem, tá? Hoje nós temos um convidado fantástico, um grande amigo meu, né? Fábio, chama de Fabinho, né? O nome no diminutivo, mas o cara é fera, cara, o cara é gigante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, blindagem, blindagem. E cara, pra mim tá sendo um super desafio fazer as lives, mas fazer 2 lives no dia, cara, é o bicho, né? Então, ó, o Fabinho já tá aí. E seguinte, galera, deixa eu apresentar, antes que o Fabinho entre agora, tá? Quem é o Fábio, tá? Okazaki. Esse cara, ele fui apresentado por um outro grande amigo meu, o Marcelo Bigardi, lá na Bola de Neve. Eu nem sabia que ele era do Bola de Neve, só para vocês terem uma ideia. Eu fui conhecer lá, tá? Fazia muito tempo que eu não via ele. E a Viviane, que é a esposa dele, que trabalhou com a gente lá na Rede das Passeios em Ponta Grossa. Você vê só. E naquele momento tinham se passado 14 anos, né? Que eles tinham saído de Ponta Grossa, eu não tinha mais ouvido falar deles. E, cara, eu ali, né, sempre buscando livros de autoajuda. E antes disso, alguém já tinha me falado do Marcelo Bigardi. Falei, preciso falar com o Marcelo, né? Quanto tempo eu não falo com ele, trocar umas ideias. E esse momento passou, eu fui no shopping, estava ali olhando os livros e de repente eu olhei e falei, que livro legal, bacana ali a capa e tal, olhei atrás o autor, Marcelo Bigardi, falei, não é possível, o cara escreveu um livro, né? E ali tinha um telefone, um e-mail na verdade, e eu mandei um e-mail, enfim, acabei conversando com ele depois, e eu fui lá, ele falou assim, vem aqui, né, no Bola de Neve e tal, pra gente conversar e tal, e eu fui lá. Aí, pessoal, sejam bem-vindos aí, tá? E lá a gente conversou bastante, enfim, é uma outra história aí. Mas naquele momento ele falou, cara, agora nesse momento eu não consigo, né, te ajudar, mas tem um cara aqui que com certeza ele vai conseguir te auxiliar nesse sentido aí, né? Te dar esse apoio agora aí, uma mentoria, como se fosse assim, né? Daí ele vai me explicar um pouquinho melhor aí. E, cara, vocês não têm noção o que aconteceu a partir dali. Foi naquele momento de crise onde o Brasil estava passando por um momento muito difícil, 13 milhões de pessoas né, procurando emprego, enfim, nós estávamos numa recessão dentro do Brasil. E nesse momento o Fabinho me ajudou a alinhar meus pensamentos, meus objetivos e metas, e vocês não têm noção do que aconteceu, né? A partir dali, realmente, eu dei um salto gigante em termos de negócio, né? Porque na crise que aparecem as oportunidades, e é isso que a gente vai falar hoje. Aí, legal, o pessoal de Ponta Grossa tá em peso, hein? De manhã, à tarde, à noite, madrugada. Bom, galera, apresentando agora, então, o Fábio, né? O Fábio Okazaki, esse cara é fera, né? Participou também de treinamento de seleção, enfim, ele vai dizer um pouco da história dele.
e como que ele chegou nessa trajetória, né? E hoje está fazendo o que faz aí. Mas é um cara que realmente me ajudou muito. E nesse momento de crise, a gente precisa de pessoas assim, né? Talvez não no seu meio, mas num meio diferente, mas que tenham cabeças boas, tá? Para que possam de alguma forma te auxiliar, né? E dar mais clareza, né? Isso que a gente estava falando ontem, te dar mais clareza para o caminho que você quer percorrer. Não é um caminho que ele vai traçar para você, mas você mesmo vai pensando com as suas ideias, né, com suas metas e objetivos, dando clareza para onde você quer chegar, assim você pode chegar muito mais rápido, né? Olha que coisa bacana. Então vamos lá, o Fabinho está aí já, vamos chamar ele aqui. Essa live vai ser legal, né? O Fábio, cara, ele tá fazendo live tudo. Fabinho, grande irmão, como é que você tá? E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo Graças bem? a Deus, tudo jóia. Como é que tá a família? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, saudade de ti, homem. Você é o cara. Saudade mesmo. Precisamos tomar um café aí, né? Um dia tem que liberar, temos que estar mais liberados a poder encontrar as pessoas para poder fazer isso. Eu acho Bom que, dia. eu acho que a gente tem que tomar um café online, né? Você aí, É, eu aqui. E é, as- e é mais ou menos isso aí, né? A gente tá meio online aqui falando, né? é isso aí, é isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal aí que estava na live com o Cláudio. Estava vendo aí ele contando a história. Realmente nós temos amigos em comum. Depois nos tornamos amigos aí. Tivemos um tempo bom de trabalho juntos, né, Cláudio? Falando Verdade. do desenvolvimento de todos. Todo mundo cresce quando a gente trabalha assim em equipe. Tive a oportunidade de conhecer o Cláudio, um dos meus amigos, grande empreendedor, é uma pessoa que tem uma cabeça empreendedora, admiro, corajoso, né? Tem uma família linda, uma história linda de vida e de sucesso, graças a Deus. Nunca, nunca do acaso, sempre do trabalho, né, Cláudio? Isso é muito Graças a legal. Deus. Isso é muito legal de ver. Pessoal que está entrando Bacana. aí. E hoje nós vamos falar sobre blindagem mental. É isso aí, Cláudio. É isso aí. E, inclusive, naquele, eu estava contando pro pessoal, né? Inclusive, você me chegou num momento assim, onde o Brasil estava passando por uma situação muito grave, muito difícil, 3 milhões de desempregados, enfim, todo mundo, né, correndo atrás aí. E, cara, eu já disse para você, eu vou dizer para todo mundo aqui de coração, você fez diferença para mim, para minha família, porque a partir daquele momento abriu minha cabeça de tal forma que eu fui para cima das minhas metas. E a maioria das pessoas sabe, foi uma oportunidade incrível onde eu entrei aí no grupo escolar Acesso. Eu não nem sou professor, né? Entrei nisso. Hoje nós somos a quarta maior instituição aí de ensino particular do Brasil, né? Que Nós legal. contribuímos. E tá bem bacana. Desafio sempre, né? Mas enfim, você foi um fator muito importante para o meu crescimento naquele momento lá, tá? Saiba disso. Feliz de contribuir, meu amigo, graças a Deus. E você, ainda mais na área de ensino, aí você impacta mais pessoas, impacta as crianças. Todo mundo se alegra, né, gente? Quando a gente pode fazer um bem maior que transcende o que nós podemos fazer única e exclusivamente como indivíduos. Eu acho que isso agrega muito, né, Cláudio? Eu vi você falando ali na live antes, dizendo realmente dessa importância de nós podemos escutar de outras fontes, às vezes pessoas que são diferentes de nós, né, Cláudio, mas que podem agregar muito. Hoje em dia, em liderança, a gente percebe que isso é um fator extremamente importante. Não é só os iguais, né, Cláudio? Se a gente fica só com os iguais, a gente às vezes perde algumas coisas. Não que não vá fluir, não vai ter um relacionamento bom, muitas coisas não vão acontecer, mas como as diferenças contribuem, né? A gente Com vê isso num certeza. cenário desde a família, né, Cláudio? Marido e mulher é difícil ser igual, mas os filhos saem melhor que a gente, graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. Eles são expostos a outras coisas, e isso parece assim, né, uma coisa simples falando, mas isso é muito real. A gente vê se agregar, quanto você absorveu do seu pai, quanto você absorveu da sua mãe, que em muitas coisas deviam ter muitas diferenças, mas o quanto isso pesa positivamente para a nossa formação, para a nossa vida, para tudo que a gente convive. Com certeza. Fabinho, eu queria que você contasse um pouco sua história, seu trabalho, o que você está fazendo agora. Eu tenho acompanhado você aí nas lives também, mas o pessoal que está me seguindo aí saber também de quem é esse Fabinho que tanto eu falo, né, cara? Eu queria dizer primeiro, Fabinho é uma pessoa que trabalhou com o Cláudio, ficou muito amigo dele,
também um admirador, eu falo pro Claudio sempre isso. Faz tempo que a gente não consegue tomar café, mas a gente conseguia até um pouco mais antes, né, Claudio? Dentro dos intervalos das agendas aí. Mas eu sou o Fábio Casac, queridos, eu sou de uma família de uma mãe mineira e um pai japonês, né? Vim do interior do Paraná, de Maringá, morei em Campinas, depois vim para Curitiba, que eu estudei, fiz minha vida, cheguei aqui com 5 anos, 5 para 6 anos, 85 para 86, e aí aqui eu estudei, me formei profissional de educação física, trabalhei daí com quem é de Curitiba ou da região do Paraná, aqui a maioria conhece, eu trabalhei na equipe do Bernardinho, quando havia uma equipe de voleibol aqui no Paraná, a qual comecei trabalhando nas escolinhas e fui migrando até chegar no instituto do próprio Bernardo mesmo, que trabalha com as formações dele a nível de Brasil, que chama Instituto Compartilhar. E pude trabalhar ali com eles, com a equipe, acompanhando treinamento de seleção, equipe de alto nível, entre outras coisas, durante 16 anos. Continuei estudando, fiz minha pós-graduação em treinamento esportivo, meu mestrado em exercício, esporte e psicologia, depois um doutorando pela USP. Não acabei o doutorado, mas fiz os créditos aí, fiquei um tempo indo para São Paulo. Depois fui para a área de liderança, em conviver com muitos líderes. Fiz as primeiras formações de coach que se tinha no início, quando se trabalhou com coach no Brasil e dentro de outras áreas. Aí migrei para a área para a área eclesiástica, né? Me tornei pastor e trabalhei numa vida mista, assim, trabalhando com esporte como pastor. Depois fiquei mais um tempo só como pastor. E voltei depois para o mercado de trabalho com coach, mentoria, e esse trabalho, né? Life coaching, professional coaching, business coach, master coach. Aí depois, agora, estou há 1 ano e pouco que eu já não faço isso, mas depois fiquei 2 anos no Corinthians Paulista, trabalhando como coach lá também, para as categorias de base, para as comissões técnicas e para os atletas. Me permitiu aí estar junto com o pessoal, trabalhando com performance, sempre foi meu trabalho trabalhar com melhorar o desempenho das pessoas como professor, mas aí pude estar trabalhando nessas questões. Meu trabalho é ajudar a vida, ajudar você a chegar no seu melhor potencial, você que está me ouvindo, essa é a minha função. Hoje eu não faço isso com muita frequência, eu tenho uma outra empresa que eu atendo com mentoria, basicamente, mentoria e coach, né, e trabalho assim, graças a Deus. Bacana. E como eu já falei, dando meu depoimento, vou dar o meu depoimento do trabalho que o Fabinho fez nessa pedra bruta aqui, cara, e funcionou. Cara, se quiser eu gravo um depoimento para você. Funcionou, gente. Então me tirou do ponto A, onde eu estava ali meio, de certa forma, perdido, né? Porque a gente tem a liderança em relação às nossas atividades, mas naquele momento eu precisava trocar ideias com pessoas de nível bom, para que, não que o Fabinho ia me falar soluções, mas eu achar dentro de mim um caminho que eu pudesse seguir, né? E olhe, e o cara me cobrava. E eu sou aquele cara, tubarão que fala, né? É, isso aí. Com metas e tal. Eu falei, e aí? Você vai cumprir? Quantos por cento você está, né, comprometido em cumprir isso daí? Meu Deus do céu, aquilo pegava dentro de mim. Mas era muito bom. Porque às vezes, como gestor, não tem ninguém acima de nós que nos cobre, né? A não ser o resultado das nossas empresas, do nosso negócio. E quando a gente tem a oportunidade de trocar essa ideia, né? Tipo com o Fabinho, no caso, eu sabia que tal dia, ou segunda-feira, não sei, eu ia falar com ele. E como eu me sentia mal, pensando, meu Deus do céu, chegar lá e dizer que não fiz nada, não é possível. Vou me demitir. É isso aí. Foi uma experiência fantástica, inclusive. O pessoal que está entrando aí, para quem não me conhece ainda, né? Sou empresário, empreendedor, hoje estou no nível de investidor. A gente tem negócios em vários ramos, inclusive, né? Educação, a rede 10 pastéis, que é o fast food, a parte de nutrição, né? Herbalife, nós somos em projetos do Porto, aplicativos, academias, sabia, Fabinho? Nós somos com as academias, a Box D15, a Box Life. Olha, eu sabia de uma, não sabia de duas, não. São duas. Box, olha só, eu falo que o Claudio é empreendedor, gente. O Claudio tem a cabeça para esse tempo do Brasil, Claudio. Você sabe que a crise vai gerar oportunidades, né? Graças a Deus. Eu me lembro realmente desse período sensível que a gente trabalhou juntos e quantas oportunidades surgiram, né? Até patente surgiu, não é não, Claudio? Cara, nossa, nem falei. Então aí no projeto do Porto aí, cara, tá bacana. Desafio, né? Desafiador aí. Mas, cara, N projetos surgem para nós aí. E conhecendo pessoas muito boas no mercado, né? Eu falo pro pessoal que
Você pode ter um produto fantástico, mas se você não tiver uma boa parceria, nada adianta, né? A coisa não anda. Né? Deixa eu ver aqui. Parece que tem uma pergunta aqui, Fabinho. Não sei se você também consegue enxergar. Solta aí. Eu não enxergo, mas vamos perguntando. Vamos fazer um movimento aí, gente. Você tá igual eu, não enxergo direito, mas vamos lá. Eu tenho meu óculos aqui, mas aqui no meu acho que não tá aparecendo, mas no teu deve aparecer. Você que tá comandando a live aí, ó. Ai, cara, eu não sei se o meu dedo é muito ruim. O que acontece? Eles querem os comentários aqui. Pera aí, vamos pôr os comentários. É que eu tiro o comentário por causa do Fabinho aqui, pro pessoal ver. Vou ativar os comentários aqui. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, para o Fabinho, para nós aqui, coloca nessa caixinha aqui embaixo, que tem uma interrogação, tá? No Facebook não tem, mas coloca aí nos comentários se for possível. E a gente vai comentando essas dúvidas. Inclusive, isso é muito bom, que isso enriquece a live, né? É bem bacana em relação a isso aí. Deixa eu ver aqui, se tem uma galera aí, Jason, Alexia, Salete, então, tem um pessoal do Ponta Grossa aí que é assíduo, hein? Tava ontem, tá hoje, agora de manhã. É isso aí. Tá aí também. Então tem Damas, Danilo, Dayana, enfim, tem uma galera aí. Pessoal, vamos lá. Pode fazer perguntas também. E a gente pode ir discorrendo, né? Tô dando um ok pra galera que chega aí. Isso aí. Ó, minha esposa entrou aí numa live. Natália Okazaki. Ai, agora eu tô queimando. Agora vamos falar diferente agora. Agora continua falando bem de mim aí, Cláudio, para me ajudar. Então, vamos falar que esse cara que tá aqui na minha frente, o Fabinho, ele é o que é por causa da esposa. É verdade. Lapidou bem ele. Eu não tenho a menor dúvida. Se não fosse ela, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Legal. Aí, a Luísa aí dando um oi para você. Oi, Luísa, tudo bem? Bacana, pessoal. Vamos dar uma discorrida enquanto o pessoal não faz pergunta? Façam pergunta, coloquem na caixinha para a gente visualizar melhor. E eu vou tirar os comentários só para a gente ver o Fabinho melhor. Ontem esteve na live do pastor Fabinho em Belém do Pará. Essa semana eu tava com live que, meu Deus do céu, você tá uma semana de live, gente. Eu tô tirando tanto as ministeriais, né? Eu sou pastor também, quanto as profissionais. Eu fiz live uma meio mista ontem à noite, eu fiz uma outra mais profissional em outros dias. Estamos preparando uma para atletas também, para quando os atletas chegarem. Porque é um período, né, Cláudio, que você falou realmente, onde a gente tem que se blindar. E eu fiquei contente quando você me falou desse tema e dessas questões, porque, Cláudio, as informações que a gente está tendo a nível de mídia e de outras questões, se a gente for só por elas, Cláudio, nós vamos fechar os caixão, né? É verdade, gente. Não, porque lá é só desgraça, né? Só coisa ruim. Só coisa ruim. É porque esse tema é o que eles conseguem vender, né? É isso, Cláudio. É isso, Cláudio. Aí você chegou no ponto certo. É onde eles conseguem vender as coisas. E a gente sabe que existe um cenário completamente diferente. É um cenário, se você estiver preparado, o que você pode aprender dessa situação e as novas estratégias que vão surgir, né, Cláudio, dentro desse cenário, elas são extremamente importantes. Então, falando de blindagem, como o Cláudio comentou do tema da live, eu gostaria de propor para você, querido, se você conseguir, se desliga pelo menos um dia, um período de alguns noticiários, de algumas coisas, você vai ver como a sua vida fica diferente. Vai ler um livro, vai investir no YouTube em algo para você aprender, vai assistir as lives que estão produtivas, né, Cláudio? Querendo jogar para cima e não querendo jogar para baixo. Eu não estou dizendo que não existe uma doença, que o mundo não está sofrendo, mas a gente vê um efeito no Brasil completamente diferente do que a gente vê no mundo, graças a Deus, né? E tem diversos fatores que influenciam nisso, inclusive no nosso cenário econômico, né? Que estava numa ascendente, enquanto a maioria dos outros cenários do mundo estavam numa queda, né? E essa crise ela acelerou a queda deles poderosamente. Eu acredito que a nossa vai logo se reerguer. Mas eu diria que assim, uma coisa interessante para você blindar a mente é você ter fontes seguras, né, Cláudio? Ou você ter os alicerces corretos nos quais você vai se basear. E eu gosto muito, queridos, do Cláudio, assim, eu estou falando isso, a gente tem uma relação de amizade, faz tempo que a gente não passa tempo junto, mas nós temos uma relação de amizade, de respeito, assim, eu tenho muita, por tudo que ele já empreendeu, pela característica dele ser muito diferente da característica, me perdoem, mas da maioria do plano de vida de todos os brasileiros, eu já falei isso com o Cláudio, né? O Cláudio sempre foi de empreender, de entrar em coisas novas, de começar e de principalmente ser autônomo nas suas fontes. E isso é algo extremamente importante para todas as pessoas, né, Cláudio? A pessoa ter a liberdade dela sem depender de uma estrutura, de um governo e de ninguém para
para sua renda realmente. Não estou dizendo que você não possa ter um emprego público, ter uma situação, Sim. mas como é importante quando a gente consegue não ficar refém de ninguém numa situação como essa, né? E ter a sua situação estabilizada. Então eu diria que para você blindar um pouco das suas emoções nesse período, querido, primeiro, cuidado com o que entra no seu ouvido, cuidado com o que entra nos seus olhos, cuidado com aquilo que você se alimenta com WhatsApp, com informações. Hoje é fake news, hoje é um exagero de certas coisas. E aí você vê as pessoas realmente sofrendo com coisas que às vezes nem vão passar, né, Cláudio? As pessoas preocupadas com coisas que nem vão existir para elas. Hoje eu estava vendo uns números, falando um pouco do Covid, dessas questões que tem. Meu Deus, o número de pessoas, o percentual no mundo, se eu não me engano, agora baixou para menos de 2%, né, das pessoas de morte. Então, se algo está te assolando de medo nessa estação, fica nos 98%. 98%. do mundo, né? Pegando os dados do mundo inteiro. Fica nos dados bons. Quem é que tá aí dando um oi para nós? É a pequena aqui, a Taira, a pequena Taira. Essa se movimenta aqui, ó. Vem cá, rapidinho. Aqui. Já não tá tão pequena essa jovem, faz tempo que eu não vejo ela, né? Deixa eu ver, Cláudio. Vem cá, rapidinho. Aqui, ó. Fala oi. Oi, meu Deus, como você tá grande! Que bonita que você tá, tudo bem? Fala oi pra galera. Tudo bem? Isso é live, gente. Essa é a nossa vida de verdade, não tem coisa melhor, né? Essa é. Os meus entram também nesse cenário. Ah, é? Essa aqui, volta e meia, gosta de aparecer. Sabe que é papagaio de palco, assim, de foto? Ela vem atrás pra aparecer. E, Cláudio, eu queria dar umas dicas pro pessoal também, sabe? Opa, se você tá lá. em casa, se você tá nesse cenário, querido, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A primeira coisa primordial que nós temos que ter é uma rotina. Colocar uma rotina é algo extremamente importante. Aí, como é que eu organizo a minha rotina, Fabinho? Olha, querido, eu vou dar uma sugestão para você. Ou organize ela dentro da realidade que você vive hoje, que talvez seja uma realidade diferente, com crianças em casa, sem escola e outros cenários. A gente sabe disso, quem tem filhos. Eu tenho 2 filhos também, um de 4 e um de 2 anos. É algo um pouquinho diferente. Ou você se organiza organize também sua rotina com algo parecido com o que você vai viver lá para frente, de modo a isso agregar quando você for voltar para o cenário de normalidade, né, Cláudio? Ou seja, eu tenho meus 2 filhos, a gente não tem acordado às 9, às 10 da manhã, até porque nem eles conseguem isso, mas nós mantivemos a rotina deles de dormir cedo e acordar no horário como se fosse para a escola de manhã. Então, esperando a normalidade voltar. E quando ela chegar, não vai ser um outro baque que eu vou tomar, Cláudio. Não vai ser um outro desgaste que eu vou ter quando as coisas acontecerem. Isso já consigo me preparar, ou seja, me antever nas rotinas que eu tenho. Se você tem uma rotina das suas atividades físicas, das suas coisas que você tem, das suas leituras, daquilo que é essencial para você nesse momento, mantenha aquilo que é essencial nessa estação para você. Mantenha aquilo que é importante acontecer dentro de uma normalidade, obviamente, né? Legal, é isso aí. Essa é uma dica boa. A gente até fez um tema na live sobre rotina, falando exatamente sobre isso daí. Porque tem gente que acorda, sei lá, 10, 11, meio-dia, e o cara, tipo, com a estratégia de passar o dia mais rápido, fica de pijama o dia inteiro. Cara, o cara tá chamando o tal da depressão pra ele, né? Tá. Trocar de roupa, trocar a roupa das crianças também, deles saberem, acordamos, não é férias, né? Estamos aproveitando o momento, ok, mas tem intencionalidade, você possa agir sabendo que não deixa esse tempo ser um tempo perdido, é um tempo de valorizar, de estar em família, de investir em determinadas coisas, mas eu não tenho sombra de dúvida disso. Mas eu também sei que é um tempo de você investir em você, de você não reclamar que você não tem tempo, é um tempo de você fazer aquilo que você precisar fazer, ler um livro. Não é possível que você vai passar todo esse período e não ler um livro, né? Ou escutar um áudio, né? Ou escutar um áudio, exatamente, um audiobook. Até isso, né? Uma coisa interessante de se falar, a maioria das pessoas, eu gosto muito de ler, mas eu sei que a maioria das pessoas não tem facilidade de ler. Então, escutar é a melhor coisa que existe. Um audiobook, eu diria que isso cabe para qualquer pessoa. Qualquer um, pega um aí, baixa um, né? Escuta no YouTube, que tem tanta coisa. Tem muita coisa boa para a gente investir, produzir nessa estação que a gente está, né? Muita coisa mesmo. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é um homem produtivo e outras coisas. Pergunta aí. O seu cenário, escolas estão paradas e academias estão paradas. O que dá para aprender de positivo nessa estação, Cláudio? Você que é um homem produtivo, me conta aí. Vamos ajudar esse pessoal que está aí. O que você está tirando de lição positiva disso? O que a gente tem que se preparar? Ou o que te ajudou? Ou o que você acha que você vai ter que repensar para o futuro dentro dessa realidade que você está vivendo agora?
Em termos positivos, o que a gente começou a fazer é uma avaliação da sua vida, né? Como que estava vindo até então. Às vezes você está na correria do dia a dia e acaba se perdendo algumas coisas. Filha, agora você vai pisar aqui. Aí você vai desligar ali, filha. Vai lá, tá? Olha só, é tudo ao vivo, né? É assim Então, mesmo, gente. funciona desse jeito, em casa, né? Home office. E o trabalho que a gente fazia antes, hoje, na verdade, a gente está trabalhando muito mais e mais eficiente. Porque eu acabei de sair de uma reunião junto com o grupo lá da rede 10 Pastéis. E, cara, é uma reunião atrás da outra. Ou seja, você não tem tempo para tomar um cafezinho ali, ir no banheiro, fazer conversas paralelas, porque é muito focado naquele tema. Então, não tem como você sair. E então o que eu percebi? Hoje, eu acho que até cabe muito bem no que você deve estar falando para as pessoas. Você vê mais a parte familiar, né? Que é o grande laço de tudo. Né? Você conviver agora com as crianças, almoçar sem ver celulares, televisão, conversar, né? Essa é uma coisa que, de repente, na correria do dia a dia, a gente não conseguia fazer, a gente não fazia, né? Então, sentar e conversar é uma coisa que a gente começou a refletir melhor, né? Cuidar melhor um pouco do nosso ambiente, nosso lar. Essa construção, solidificação é importante, né? Que legal. Como que está a tua cabeça em relação a tudo isso? Porque se a tua cabeça não está boa, agora é o momento de você recuperar um pouco isso daí, como diz o Fabinho, né? Melhorar. Você tem que se melhorar para as coisas melhorarem. E essa é uma grande oportunidade disso acontecer, né? E em termos de negócio, eu vou dizer que eu estou já há 2 anos e meio trabalhando nesse sentido, mas agora muito mais evidente, que é o online, né? Eu sou um cara offline, mas há 2 anos e meio estou trabalhando nessa linha, né? Inclusive, todas as nossas unidades de negócio hoje pensam como trabalhar mais online, chegar mais próximo aos nossos clientes, né? Que legal. Conversar melhor com eles sobre isso daí. Porque não é simplesmente chegar lá, né? Tá falando pro pessoal, não, vou impulsionar. Não é isso daí. É você realmente conversar com o seu público, seu pessoal, e passar para eles a sua realidade, o que está acontecendo e o que você pode agregar na vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. E que legal, cara. E com certeza, Fabinho, eu acho que você deve receber muitas mensagens. Eu fiquei até bastante feliz com a mensagem que eu recebi lá do Japão, olha só. Que é uma live dessas que a gente está fazendo, cara, ajudou um monte essa pessoa. Que legal, Cláudio. Que legal. Isso que eu acho legal. Com certeza. Gente, esse é o momento em que agregar, semear, investir na vida dos outros é extremamente importante. É um momento, como o Cláudio falou, em que a gente certamente está se blindando, reajustando as coisas em casa, revendo as coisas de família, revendo suas prioridades, vendo às vezes o tempo perdido, né, Cláudio, quando a gente olha, e valorizando as pequenas coisas. O Cláudio fala das refeições, eu tenho visto isso, eu colocar meus filhos para dormir, embora eu faça isso algumas vezes por semana, mas essa rotina de sempre fazer isso tá uma delícia com eles, e tomar café com eles com calma. A gente tem que valorizar esses pequenos momentos, porque depois volta para a normalidade. E eu sei que quem é ativo, que as pessoas que estão assistindo a gente, né, Cláudio, as pessoas que querem crescer, que querem melhorar, que são pessoas que estão dedicando o tempo da sua vida aí para escutar coisas produtivas, eu tenho certeza que quando as coisas liberarem vocês, aí é que não vai ter tempo mesmo, né, Cláudio? Aí nós voltamos para uma avalanche de situações, e é importante se planejar, é importante ter noção da realidade, é importante saber que o mercado vai mudar, que muitas coisas vão mudar. Eu não sei se a gente volta para uma normalidade, que estou esperando as coisas voltarem ao normal. Eu não sei se existe esse normal no padrão que a gente conhecia mais, né, Cláudio? Vai ficar muita coisa diferente, pelo menos esse ano. E a gente sabe que o mercado vai sentir que muitas coisas vão ser influenciadas, mas o importante é que você esteja melhor quando você sair da situação. O importante é que você esteja preparado para aquilo que vai acontecer, mesmo que seja uma crise. A crise gera uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança do modo de pensar. Se você conseguir se adequar a isso anteriormente, se você se antever, vai ser muito melhor. E é aquela coisa assim meio básica, mas é assim, a gente fica ansioso por algo que a gente não conhece. A gente fica ansioso por algo que vai nos surpreender, que a gente não sabe como é que é. É aquela, se você já foi em um brinquedo, algum brinquedo de parque de diversão, antes de você ir, dependendo como é que é, você não sabe como é que é, você fica meio ansioso, preocupado, acelera o coração. Depois você vai e você pode tirar 2 situações. Ou você fala, nunca mais vou nesse troço. Ou você fala, eu gostei da emoção, eu vou de novo.
E eu acredito que é isso que a gente tem que aprender nessa situação. A gente tem que aproveitar cada momento e identificar se, quando entrar uma situação parecida novamente, eu vou ser a pessoa que vou falar, não, para isso eu preciso me fechar, eu preciso me retrair, eu preciso me controlar aqui, ou se não, essa é a estação que eu vou com tudo para cima de novo, é minha nova chance de oportunidades, é minha nova chance de mudança, é minha nova chance das coisas acontecerem. E aproveitar a jornada, né? Aproveitar a jornada dentro desse processo. Se blindar, se estruturar e realmente conseguir abrir a maior fonte de possibilidades. Eu gosto muito do Cláudio na questão dele, que ele fala assim, ó, e o Cláudio, você vê ele falando, é fast food, é escola, né? É tudo, é um monte de áreas. E é assim que a gente tem que fazer, queridos, é investimento, a gente tem que saber semear no máximo de campos possíveis, né, Cláudio? E ter realmente a possibilidade de conexões é isso que nos enriquece, é isso que nos fortalece, é isso que nos permite crescer, esse relacionamento com diversas pessoas, são os diversos ambientes, e a coisa de não ficar numa coisa só, num ritmo parado só. Você não foi feito para isso, você foi feito para crescer. Você tem uma mentalidade empreendedora de natureza, né? De querer gerar, de ter sonhos. É importante que você possa colocar eles em prática. Às vezes você precisa de um mentor, de alguém, igual o Cláudio falou, para prestar contas. E aí você procura alguém que você vai prestar contas, alguém que é habilidoso na área, alguém que vai conseguir trabalhar com o seu mapa, né, Cláudio? Isso é uma coisa que você falou que eu gosto também. Eu e o Cláudio, nós somos parecidos em algumas coisas e eu acredito completamente diferentes em outras. Mas quando a gente trabalhou juntos, a minha função era auxiliar o Cláudio a chegar no máximo do potencial dele. E é por isso que ele fala que foi tão bom em outras coisas, mas essa é a realidade que a gente tem que ter também com os outros, né, Cláudio? Como você estava falando, não é só eu apresento o produto e é isso aqui, compro isso aqui e participo da minha empresa e veja isso. Não, vamos ouvir, vamos equilibrar, me mostra de verdade aí. Será que eu estou comunicando aquilo que é real? Será que tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? E eu acho que essa é uma fase onde isso está se tornando mais real, né, Cláudio? Onde todo mundo está ficando mais participativo nesse tempo de lives online e coisas. Com certeza. Peraí que nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Vai, espera o povo. Ler aqui, agora eu leio, assim, nesse tamanho eu consigo ler. Você consegue ler tudo? Eu consigo ler até um pedaço, você vai ter que voltar ali, Eu preferia a normalidade. Sem esse vírus. Porque há uma perda de muitas pessoas, Luísa, com certeza. Eu preferia a normalidade também sem esse vírus, mas tem coisas que fogem ao nosso controle, né? E aí eu entendo que é mais importante a gente ter a capacidade de adaptar do que a gente querer mudar algo que não está no nosso controle. Eu concordo que muitas vidas foram perdidas, meu Deus, é uma situação triste. Só que eu também gosto de pensar assim, queridos, não estou falando de forma pessimista, tá? Inclusive como pastora, mas às vezes eu faço umas declarações, sabe, Cláudio? Esses tempos eu fiz algumas declarações falando, gente, é importante também pensar das pessoas voltarem a trabalhar, quem precisa e outras coisas. E uma pessoa foi lá, me criticou e falou assim, eu quero ver você falar isso pro número de pessoas que morreram. Na época tinha morrido poucas pessoas. Eu fiquei pensando assim, falei, querida, na minha vida, eu não respondi, né? Porque não cabe responder. Mas, queridos, eu sou pastor, eu vou em muito enterro. Eu faço muito enterro. Eu lido com vida e com morte, talvez mais do que a maioria das pessoas. Eu já entrei, não foi uma, nem duas, nem três vezes, muitas vezes em UTI para orar por pessoas em lei de morte, pessoas que morreram, pessoas que não morreram. E eu entendo o valor de cada vida. Mas nós também temos que pensar que morre gente todo dia. Isso é um processo normal da nossa vida, né, Cláudio? De diversas enfermidades. Não é só desse vírus. E eu não posso me ater só às coisas ruins. Eu tenho que entender o cenário, andar para as coisas. E deixa eu falar para vocês, eu não sei dizer se é a última pandemia que a gente vai viver, né, Cláudio? No ritmo que a gente vive hoje. Com certeza haverá outras, né? E aí, e o que vai respaldar é algumas coisas que a gente fala, né, Cláudio? Que nós mesmos conversávamos das nossas rotinas. Exercício físico, cuidado com a saúde. Querido, eu ouvi, a OMS falou isso, e o nosso ministro anterior da saúde, ele falou, quem não fuma, quem não bebe, quem cuida da sua saúde, quem faz exercício físico, quem não está obeso. Eu vi um dado que 86% das pessoas que faleceram do vírus no Brasil ou eram sobrepeso ou eram obesos. 86%, Cláudio. Olha só que louco isso daí. Dá para pensar numa coisa disso? Ou seja, quem sempre planta uma rotina saudável de se cuidar, de cuidado, na minha visão cristã, que é cuidar do templo do Espírito Santo, é o único corpo que Deus me deu para interagir nessa fase, nessa terra, querido, isso daí vai fazer uma diferença tremenda
né, tremenda nas nossas vidas. Nós somos descendentes de japonês, nós temos algumas vantagens, né, Cláudio? Graças a Deus. Deus é bom com a etnia, né? Mas diga aí o que, né? Senão fica meio jogado no ar, não sei. Não. É mais difícil de ter, assim, japonês muito obeso, né? Geralmente o metabolismo é mais acelerado, já é educado com uma cultura um pouquinho diferente no sentido de comer, de algumas coisas, de gosto, de comida. Então isso ajuda muito, né, Cláudio? Ajuda. Mas, olha, eu tenho uns amigos aí orientais também, mas os caras, vou te contar, viu? Quando o cara pisa na bola, o cara vai com força. É verdade. Ele cai e derruba os outros quando ele pisa na bola, né, Cláudio? Mas obrigado a pergunta, tá, Luísa? Nós também queremos, mas que Deus te abençoe e te dê força para você vir para a normalidade melhor, tá? Na próxima estação, e nós todos sentimos pelas perdas que acontecem. Meu Deus, é triste demais. Todos nós sentimos por cada um. Se pudéssemos não perder ninguém ao redor do mundo, seria lindo, mas não é isso, infelizmente, nós estamos vendo, né? Infelizmente. E oramos por aqueles que perderam pessoas. Eu perdi também... Esses dias perdi o pai de uma amiga nossa, um dos que morreu do vírus aqui na nossa cidade. Já tinha um quadro clínico bem complexo, estava internado, mas a gente sente, todos nós sentimos, né? E nos compadecemos de todos que perderam pessoas aí. Veja só, um pouco fora do nosso tema, mas aqui, ó, vocês estudaram inglês desde criança? Quais outros idiomas seriam necessários? Acho que no dia de hoje, espera, deixa eu dar uma olhada. Necessários hoje, tá no meu. Necessários hoje. Você consegue ver tudo isso aí? Consigo ver tudo aqui no meu. Legal. No meu sai inteirinho. Então, vocês estudaram inglês desde criança? Quais outros idiomas seriam necessários hoje? Cláudio, você estudou inglês, Cláudio? Cara, eu estudei aquele inglês basicão, né? Bem assim, arranhado. Hoje a minha família mora lá nos Estados Unidos, cara. A galera não sei porque acha que eu falo fluentemente inglês. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim assim, mas eu vou melhorar. É isso aí, cara. Queridos, eu sou fluente em inglês, que eu também trabalho de intérprete, né? Então teria que ser. É verdade. Eu estudo desde criança, então desde os 13 anos, depois fiz teatro em inglês, e inglês ainda é uma língua rotineira minha. Mas eu diria que inglês e espanhol são coisas interessantes para a gente trabalhar hoje em dia, né? Depende da área que você está também, dependendo do seu business, pode ser que existam outras áreas afins que sejam importantes, né, Cláudio? Mas o inglês é meio básico para todo mundo hoje. Seus filhos fazem inglês, não fazem, Cláudio? Dois estão estudando lá na Flórida, né? Lá no high school e no middle school, então eles estão aí destravando o inglês e minha esposa também está lá, né? E as duas aqui no Brasil, uma já está na escola internacional, então ela meio que estimula e pergunta, inclusive, às vezes em inglês. É uma confusão, né? Português e inglês para ensinar. Mas, cara, é muito importante o inglês aí, que vai te dar liberdade de você poder conversar com outras pessoas. E com o inglês, você vai rodar o mundo inteiro aí com mais tranquilidade, né? É verdade. É o que eu vejo aí. Gente, vamos lá em relação, Fabinho, eu queria que, de alguma forma, a gente pudesse, no tema de blindagem mental, né? O que acontece muito, eu acho que nesse momento agora, onde a gente está muito em família, muito bacana em relação a tudo isso, né? Opa, peraí que virei aqui. Eita, eu faço isso com frequência nas minhas lives. Eu quero pôr o xizinho ali, mas não vai. Peraí, temos uma pergunta aqui. Ela está perguntando se tem algum projeto para ensinar inglês, tá? A Ingrid aqui parece. Tá, mas essa é uma outra pergunta aqui. Em tempo de crise para profissional de educação física, olha aí, o que fazer com... Você consegue ler o resto aí? Com tudo fechado. Querido, eu estou vendo muitos profissionais irem para as redes sociais, eu estou vendo muita aula de YouTube, eu estou vendo muitas consultorias online, e eu acredito que é uma estratégia positiva e que deve acontecer. Agora, um profissional de educação física tem muitas outras coisas, né, Cláudio? Tem gente que gosta de uma coisa individual, tem gente que gosta de uma conversa, tem gente que gosta que você faça junto. Eu acredito que tem possibilidades também que a gente pode crescer, aumentando o nosso know-how, agregando pessoas. Eu vi pouca gente trabalhando assim, eu não sei se pode ser que esteja acontecendo, mas não que eu não tenha visto, mas eu vi poucos profissionais procurarem conexões nessa hora, porque essa hora devia estar um profissional de educação física, um nutricionista e tantas outras pessoas juntas que poderiam agregar muito mais para a pessoa que está em casa, né, Cláudio? Que essa é a hora de conseguir manter uma dieta, porque você faz a sua comida, você sabe o que cortar, quem sabe pensar nessas coisas de personal, mas personal de verdade.
mais pessoal, menos individualizado, menos grupos, menos Zoom. Eu acredito que deve ter muita gente que pode apoiar. Você que tem uma proposta boa de emagrecimento de 20, 30 dias, com todo um aparato alimentar, de rotina e de outras coisas, essa é a chance de seu produto render. E se você tiver resultado, as coisas andam, né, Cláudio? Exatamente. Procura o Cláudio aí, ó, que tem Herbalife, tem produto para fazer um amparo aí, também. ó. Fala Passa comigo aí que a gente planos, dá uns desafios aí, ó. Exato. E eu acho que nesse momento que qualquer produto que a gente vai colocar no mercado precisa de depoimento, que nem, ó, eu estou dando meu depoimento de um resultado que o Fabinho me ajudou a conquistar. Então, muito mais forte que a gente ficar falando as coisas é você mostrar, né? Você que, de repente, o Max aí, não sei se ele é personal ou não, provavelmente já é um profissional que já está no mercado. Pega para os teus clientes lá, né, teus alunos, manda uma foto aí dos teus resultados e dá um depoimento teu. Cara, isso é muito forte agora, né? E entender que também, agora, nesse mercado, tem muita gente entrando né, no online. Você vai plantar sementes para colher daqui com o tempo, né? Como tudo na vida funciona dessa forma, né? Trabalhar consistentemente para daqui a pouco começar a colher resultados. Né? É isso aí. Essa parte bacana aí. Ô Fabinho, vamos lá. Fala aqui. aí, vai. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, porque achei meu dedo aqui, que é um problema, rapaz. Deixa eu ver. Não, pronto, agora eu não consegui tirar as perguntas aqui. Como que eu faço para tirar pergunta? Desativar perguntas. Pronto. Não saiu. Agora saiu. Pronto. Aí. Deixei um pouco os comentários aí, que tem um pessoal que às vezes comenta. Mas assim, uma pergunta que eu quero fazer para você, Fabinho. Hoje, agora, a gente está aí mais fechado em casa, com a família, com a esposa, né, com os filhos, com a sogra, de repente. E como você, né, trabalhando em home office, como você se blindar nesse momento, né? E conseguir ter clareza para fazer suas atividades. Legal. Tem alguma dica aí para a galera? Tem algumas dicas, como eu falei. Por rotina é uma coisa. Definir locais na casa específicos, nem que seja de acordo com as horas, porque nem todo mundo tem uma casa em que você pode ter um lugar de escritório, um lugar disso, um lugar disso, mas definir os horários das coisas, do que acontece em cada lugar, ou seja, trabalhar com o espaço realmente, dizer, quem sabe se a sala de jantar é onde você tem que trabalhar enquanto não está comendo, então você muda o ambiente, manda as crianças, sobe o pessoal para outro lugar, trabalha com essas questões e estabeleça algumas metas diárias. E é interessante você ter tanto as suas metas pessoais, quanto as suas metas de trabalho, quanto vocês terem as suas metas familiares das coisas que vocês vão fazer juntas em família, né, Cláudio? Porque também tá o marido e a esposa, às vezes os dois já trabalhavam e agora tem que se reinventar nesse cenário, às vezes um tem que ficar com as crianças e revezar os dias, ou a sogra, ou não sei quem, eu não sei como é que tá o cenário de cada casa, mas é um tempo em de estabelecer metas e elas serem muito claras para todo mundo, né? Eu e a minha esposa, a gente tem de acordo com a nossa agenda, então eu tenho meu home office, então eu tenho que fazer as minhas coisas, né, dependendo da situação. Hoje era um dia que eu tenho diversas lives, eu tenho diversas na sequência. Eu fiz uma 8h30 com o pessoal do Japão, eu fiz essa com você, eu entro às 11, ao meio-dia eu entro em uma com um americano, a 1h eu entro em outra com outro americano. Então, como era um cenário diferente, eu já vim para um escritório, eu saí de casa hoje, né, estou fora, estou no escritório, por quê? Porque em casa seria quase impossível nesses horários eu estar fazendo isso com a minha esposa. Se fosse no outro dia que não tivesse as lives, eu estaria mais ou menos nesse horário junto com ela, dando a comida para as crianças, né? Dependendo, eu fazendo a comida ou ela. E nós sabemos que nós temos as coisas nossas, nós temos tentado ficar juntos, principalmente no período, um pedacinho da tarde que a gente come uma pipoca todo mundo junto. Eu fico com as duas crianças, ela faz pipoca, e a gente assiste TV junto e come pipoca e vira aquela bagunça. Né? E no período da noite da gente tomar banho, da gente jantar e tomar banho. Então, mas a gente tem as coisas definidas. Estabeleça algumas metas do que você tem que fazer. A minha esposa tem feito exercício. Eu tô falho no exercício físico, viu? Eu confesso. Mas minha esposa não. É cada dia com, né? Ela tem as rotinas dela, tem as pessoas que treinam online. Ontem ela até fez com uma outra pessoa, acompanhando uma aula online que a gente viu de uma pessoa que sugeriu. E assim a gente vai dando sequência. Estabelece as suas metas aí e anda. O importante, queridos, é nessa estação também haver paciência, sabe, Cláudio? Mas com as metas de cada um sendo cumpridas, porque o que gera impaciência é, eu tinha uma coisa para fazer e eu não fiz, eu fico com aquele sentimento ruim. Aí o outro, eu também tinha que fazer as minhas coisas e eu não estou fazendo. Aí você não está abrindo mão das coisas e eu não estou abrindo, e vira aquela... Então, é importante realmente a paciência imperar nesse momento, mas tenham metas individuais e tenham metas conjuntas. Supriu a conjunta, tá todo mundo bem, tá todo mundo tanque cheio emocional, bora andar com as coisas como tem que andar, né?
E é uma coisa onde os casais ou as famílias que funcionavam bem, elas estão funcionando melhor agora. As famílias que estavam disfuncionais, a disfuncionalidade apareceu maior agora. Porque o Exatamente. nível de irritabilidade, o nível de ansiedade, as demandas e as preocupações também, elas foram exageradas, elas foram inseridas no meio. E tinha problema que você não conhecia, dependendo do seu filho, da sua casa, e agora que vocês estão juntos, você está conhecendo um problema que você nem sabia que existia, né, Cláudio? Perfeito. Ô, Fabinho, deixa eu te falar uma coisa que eu gosto muito de citar pro pessoal. O pessoal tá careca já de ouvir isso daí. Claro. Mas eu também gosto muito dessa citação que diz assim, quando tava aquela confusão de esposa, filhos, né, parente, enfim, em algum momento você pediu a Deus que você tivesse mais tranquilidade, que você tivesse mais paciência, né? E só que Deus mostra isso de uma forma diferente. E agora parece ser o momento. Ele não te dá paciência, mas te dá um exercício de você trabalhar isso dentro de você para que você tenha mais paciência. Tenha mais paciência com a sua esposa, mais paciência com seus filhos, entender um pouco melhor. Então ele não te dá de presente, pim, tu virou um cara que tem paciência, mas exercitar exatamente isso daí. Eu acho que vejo muito isso agora com esse problema todos que a gente está vivendo. Tudo que a gente pediu está acontecendo. Mais tempo com os filhos, mais tempo em casa, né? Só que agora você está fazendo um exercício, né, de toda essa situação aí, para depois que passar essa situação, você seja aquela pessoa melhor que você tanto queria. Não é louco isso daí? É isso aí mesmo, Cláudio. Você está corretíssimo. Ele coloca a situação para que nós possamos aproveitar dessa situação. E assim mesmo. E, Cláudio, criar momentos memoráveis nessa hora, né, Cláudio? Sim. Tem que fazer as coisas divertidas, tem que se divertir, tem que fazer coisas diferentes, tem que criar memoriais, porque depois que voltar uma nova rotina, que eu creio que vai ser mais intensa para a maioria das pessoas, esses momentos vão ajudar. A gente vai sentir saudade de poder estar... As crianças entram na escola, vai para o ritmo intenso. Quem é pai vai sofrer muito disso, você vai querer ter mais tempo, você vai ter saudade. Então agora é o momento de aproveitar, agora é o momento de conversar, agora é o momento de realmente ser intenso nas coisas. É o que eu tenho falado para as pessoas na maioria das lives também, seja intencional, né, Cláudio? Eu digo trabalhar pendularmente, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, tô nas lives, tô desligado um pouco das coisas de família, mas quando eu voltar, eu vou total família. Daí eu deixo o celular de lado e depois só volto o celular depois que os meninos dormirem. E assim por diante. Mas é isso que você falou, a gente tá tendo as oportunidades de trabalhar tanta coisa que queria. Eu me espanto quem falou que não estava feliz de ficar em casa, né? Agora você tá com que... Tem gente que falava que trabalhava para sustentar a família, que queria fazer as coisas em família, agora tá com a família e tá brabo? Não tô entendendo. Não é verdade? É bem isso. Não era Você pediu, que tá aí agora. Tá aí, agora tem que aproveitar. Meus filhos estão tão felizes, o pai não tá viajando, tá ficando em casa, tá ficando com a gente, e a gente tem que aproveitar. Você sabe e aproveitar a jornada, gente, né, Cláudio? Às vezes você viaja por tantos lugares, você nunca vê a paisagem, né? Agora você foi colocado no banco do passageiro, então agora olha a paisagem, querido. Né? Olha a paisagem. Isso. E às vezes quem está dirigindo só dá para ver a estrada, né, Cláudio? Bem isso daí. Agora a gente está acompanhando aí, podendo visualizar tudo isso aí no detalhe, né? No detalhe. Bacana, pessoal, bacana. Pessoal, o papo está tão bom que passa super rápido aqui, mas o que eu tenho pedido para a galera, né? Se faz sentido para você estar te ajudando de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Esse é um gesto, eu acho que até de carinho e amor com as pessoas, que talvez nesse momento eles não puderam estar dentro dessa live. Então clica ali no aviãozinho, né, onde for aí, de compartilhar, compartilhe com elas, porque essas informações, esses conteúdos, de alguma forma pode alentar, aliviar o coração de pessoas que estão um pouco aflitas, né? Meio perdidas, sem luz, né? E isso, de repente, pode ajudar de montão as pessoas aí, de coração, velho, não é? É verdade sim. E, gente, então é isso aí. Cara, o papo foi muito bom. Às vezes eu peço pro pessoal participar das lives também, sabia, Fabinho? Assim, participa. Tipo, aleatoriamente, sabe? Eu falo assim, ó, quem quer participar? Eu faço esse desafio para as pessoas, porque muita gente tem vergonha de falar, sabe? Sou tímido, eu não sei o que falar. E aí eu dou uma instigada nele para quebrar um pouco isso daí. Porque vamos pensar, o que de pior pode acontecer?
Você entrar, não falar nada. Oi, tudo bem? Meu nome é Cláudio. É, Não, pronto, já quebrou um, né? Já já. quebrou um obstáculo, um desafio. E assim a gente vai quebrando aos pouquinhos e vai avançando. Né? É um É exercício isso aí. interessante. E É você isso aí. compartilhar também é importante. Compartilhamento Importante. sempre é legal. Né? Cláudio, eu queria te agradecer muito, tá? Te agradecer muito pela oportunidade. Estamos juntos para o que precisar, você sabe disso, né? Sempre estamos investindo em pessoas. Agradecer também, tá? Eu sei que vocês vão passar por como empresário, está passando por um período sensível, que Deus dê força, sabedoria para lidar com todas as decisões que têm que ser tomadas, que as suas influenciam vidas. E não é uma, duas, três, porque eu sei do grupo, eu sei das coisas que você faz, eu sei de em suas empresas é a vida e a carreira de alguns, para outros é o primeiro emprego de outros, para outro é um lugar que vai marcar e vai colocar uma filosofia na minha vida, para outro é o cuidado da saúde da pessoa. Então eu quero te agradecer, tá? E pedir realmente para que Deus te dê sabedoria para lidar com todas as situações, você e todo o grupo em todas as suas decisões. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida de todo mundo que está assistindo. Se você estava com depressão, com medo, com alguma dessas coisas, que Deus te conforte, que essas palavras, que aquilo que a gente tem falado, possam tocar o seu coração de uma forma sábia no nome de Jesus. Eu preciso falar da minha crença. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, não é mudar de religião, mas é confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, é pedir perdão para ele dos seus pecados, saber que ele perdoa, que ele está com você, que ele é o Deus Emanuel, que está sempre com você, nunca te deixa, jamais te abandona. Deus abençoe sua família, Claudião. Pessoal que está no exterior, que Deus guarde lá naquela estação, que essas flechas aí cheguem no alvo, vão mais longe que você, viu? Que todos eles aí, que o Cláudio é pai e é pai de coração também, de alguns. E eu sou orgulhoso de você, tá? Orgulhoso mesmo, feliz de ter a sua amizade, do tempo que a gente se conheceu e poder manter com essa, não com a frequência que a gente gostaria, mas sabe que eu tenho um carinho especial também, tá? Foi um prazer participar da sua vida em um momento e me alegro muito. Que Deus abençoe a todos, gente. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você, Fabinho. Um beijo. Obrigadão, pessoal. Obrigado pela live, pela paciência. Fabinho, um cara sempre aí me ajudando. E com certeza a gente vai se encontrar aí, até a família toda, de repente, né? Pra gente curtir e comemorar essa nova etapa que a gente vai passar aí todos juntos. Né? Com certeza a gente vai vencer isso aí. Pessoal, obrigado, Fabinho, de coração. Abraço, para sua Cláudio. esposa, para a família. Muito obrigado aí. Valeu? Abraço, Valeu, pessoal. abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Fabinho.